estou gravando. Eu não estava gravando. Semana passada eu tive que fazer uma outra aula, até nem postei ainda. Porque eu não estava gravando, para variar. Bom, com relação a isso, então, é importante considerar que o praticante de exercício físico consuma carboidrato, proteína, lipídio, vitaminas, minerais, tome água, como qualquer outra pessoa. E que ele faça, que ele tenha, que ele coma em quantidade adequada de todos os grupos alimentares, de forma proporcional e que atenda à individualidade dele. Essas são as leis básicas da nutrição: quantidade, qualidade, harmonia e adequação. Então, a gente tem os grupos dos cereais, que contêm os carboidratos, né, que é preciso ser consumido. Aí tem o grupo das vitaminas e minerais, que é as frutas e verduras. O grupo das proteínas, que são os leites, as carnes, ovos, leguminosas como feijões. E tem os grupos que a gente deve evitar, né? Esses mesmos grupos devem ser consumidos pelo praticante de exercício físico. A avaliação nutricional dessa pessoa é feita é feito da mesma forma que é feito de outra pessoa. Porém, na avaliação nutricional dessas pessoas, a gente tem que saber o tipo de atividade esportiva, qual é o período, qual o horário, qual é o tempo de duração, né? Quantas vezes por semana, e identificar a intensidade também, porque a gente precisa atender a individualidade da pessoa. A partir disso, a gente vai calcular uma necessidade calórica, né? Porque quem pratica exercício físico não pode, subentende-se que tem um estado nutricional adequado. Se tem um estado nutricional adequado, entende-se que essa pessoa não precisa nem ganhar peso nem perder. Então, a gente busca o equilíbrio energético. E para eu fazer equilíbrio energético, eu preciso atender a necessidade de todos esses nutrientes, né? Eu tenho que ter o equilíbrio. E caloricamente falando, eu tenho que evitar que a pessoa tenha balanço energético positivo ou negativo. O balanço energético positivo é quando ela come mais do que gasta, então ela engorda. E o balanço energético negativo é ela come menos do que gasta, quer dizer, ela emagrece. Eu nunca quero um balanço energético negativo para um praticante de exercício físico, porque eu entendo que ele tem um estado nutricional adequado, e se ele perder muito peso, ele vai ser prejudicado no quesito desenvolvimento esportivo, tá? Então, é muito importante eu evitar que essa pessoa coma menos do que ela gaste. Por isso, as necessidades calóricas de um praticante de exercício físico a gente visa o equilíbrio, né? A gente não quer nem que a necessidade calórica seja maior e nem menor do que a pessoa gasta. E não quer dizer também que esta população precise tomar suplementos. O suplemento, ele é sempre um complemento da dieta. Ele é sempre algo que existe para eu completar o que está faltando naquela alimentação. E ele não deve nunca substituir uma refeição. O suplemento, ele tem de várias formas. Ele tem o suplemento completo, né? Que tem carboidrato, proteína, lipídio, vitamina, mineral. Tem o suplemento só de proteína, ou só de carboidrato, ou só de lipídio também. Mas, assim, ele é uma forma prática de se ingerir alguns nutrientes, e dependendo né, a pessoa não tem como, naquele momento, comer uma banana, e é mais fácil para ela levar um suplemento, tudo bem. Porém, se é possível usar o alimento, use o alimento, porque ele vem mais completo, né? Ele é a forma in natura dos nutrientes e não a forma sintética, certo? Então, o uso de suplementos não é uma regra para todo praticante de exercício físico.
E agora eu queria perguntar aqui para o Vinícius. Vinícius, com relação ao consumo de proteína, por que que o praticante de exercício físico precisa mais de proteína do que uma pessoa que não pratica? Por questão de, na parte que ajuda ai, como que é o termo? Mas é na parte do ganho muscular, porque a proteína, ela vai agir na parte como se fosse na cicatrização, não sei o termo certo de falar, mas é após o exercício. Por isso que mesmo você falou que precisa contribuir, precisa ingerir o carboidrato, porque daí ele vai fazer a parte do nosso corpo voltar ao normal, senão ele vai ser usado para outra coisa, que seria essa função que é a da proteína Ok, no exercício, que ela vai atender essas necessidades. exatamente. Fora isso, ela também vai fornecer alguns aminoácidos por exemplo, o BCA, né? É um aminoácido de energia rápida, né? Mas que contém os alimentos, né? A gente não precisa comprar o BCA, não. E ele também é usado. Esses aminoácidos, eles são convertidos rapidamente em energia. Então, em alguns momentos, ela também participa da produção energética, embora não seja essa a finalidade, como você falou, e você falou muito bem, inclusive. Aqueles pacientes que não consomem carboidratos, qual é a fonte, da onde que vem a energia para eles poder fazer exercício físico? Vai vir da transformação da proteína em glicogênio. Em glicose, né? Glicose, isso. Isso mesmo. Ou, então, a gente acaba usando mais proteína como fonte de energia nas pessoas que consomem menos carboidrato, né? Uma outra coisa, quando a gente usa... Não, quais são... Cita para mim, Gabriel, um problema do consumo excessivo de proteína. Do consumo excessivo? É. Ah, professor, acho que nenhum, porque a hora que chega no limite o corpo ele não quer absorver, né? Absorve, esse que é o problema. Vitaminas hidrossolúveis são excretadas, mas proteína... Ó, que bom seria, pensa, vou comer um monte de fritura, porque quando eu chegar no meu limite, meu organismo não vai absorver, então não existiria nem obeso, né? Vamos pensar assim, Gabriel. Aquilo que eu como em excesso eu excreto, Gabriel? Eu pensava que sim. Agora você pensou que não, né? É. Você sabe, Vinícius, um problema do consumo excessivo de proteína? Como, bom, ele vai ajudar, ele vai envolver a parte lá do fígado. Então seria algum problema no fígado, por causa que até aqui nesse slide fala, né, que ele alimenta a produção de glicose que está na proteína. Então poderia ser alguma coisa nesse sentido de dar algum problema no fígado? Pode Não ser. sei. O consumo excessivo de proteína faz com que a proteína seja mais utilizada como fonte de energia. Porque, assim, quando a gente come mais proteína, e como a proteína é um nutriente que sacia por mais tempo, uma pessoa que consome muita proteína, ela acaba deixando de consumir o carboidrato. Então, a proteína acaba sendo utilizada como fonte de energia. Para ela ser utilizada como fonte de energia, ela sofre gliconeogênese no fígado. Então, essa é uma reação que está sempre acontecendo. E aí, uma forma de fazer com que essa proteína vire energia é quando
acontece a desaminação da proteína, do aminoácido, que é quando é separado o grupo amino do grupo ácido. O grupo amino, o grupo ácido, vai produzir energia. E o grupo amino vai virar amônia, que é tóxica. Sendo ela tóxica, o nosso fígado converte a amônia em ureia. Então, existe uma conversão excessiva também de amônia e ureia no consumo excessivo de proteína. E aí existe uma necessidade de excreção dessa ureia. Então, existe a longo prazo, pode acontecer um problema hepático e renal, né, do consumo excessivo de proteínas, tá bom? Então, em exercícios pesados e prolongados, mais importante do que aumentar a proteína é a adoção de uma dieta rica em carboidrato, para que o carboidrato dê energia, o lipídio dê energia e a proteína atue na cicatrização das fibras musculares, viu, Vinícius? Como você falou. As recomendações proteicas mudam, olha, vocês podem ver daqueles que não praticam exercício físico para aqueles que praticam, isto muda. Só que os atletas devem ser conscientizados que o aumento do consumo proteico na dieta, além dos níveis recomendados, não leva ao aumento de massa magra. A hipertrofia, como eu já disse, ela é consequência de treino, e não só de consumo de proteína. Então, não adianta nada eu comer um boi inteiro e não treinar, né? Eu não vou ficar musculosa por conta do boi inteiro, eu vou engordar por conta do boi. Mas, se eu treinar, isso me leva à hipertrofia. Vocês podem falar muito melhor disso ainda do que eu mesma. Então, a gente tem que tomar cuidado com a suplementação proteica. Ela é comum a gente suplementar porque existe uma necessidade maior, mas muitas vezes as pessoas suplementam a proteína enquanto deveriam suplementar o carboidrato. Aí existe por quê? Todo mundo pensa isso, quanto mais proteína, né, parece que a carne vai entrar na minha boca e vai lá no meu músculo. E não é assim que funciona, não, né? A carne, ela vai ser metabolizada, né? E se você não estiver precisando de energia no momento, porque se tiver, a carne vai virar energia, não vai ser utilizada como fonte proteica, não. É recomendado, após exercícios de hipertrofia, gente, ó, uma proporção de 2:1, né, de carboidrato com relação à proteína. Então, é sempre a quantidade de carboidrato, o dobro de proteína. E agora, Gabriel, fala você para mim, por que é importante os praticantes de exercício físico consumir carboidrato? Ele que vai manter o estado energético das nossas células, né? Ele que vai ser a principal fonte de energia. Enquanto a proteína, depois, ela vai ter função somente estrutural. Então, ele separa muito bem a função de cada elemento. Certo. Fora isso, ele é super importante para repor o glicogênio que a gente usa nas atividades, principalmente as atividades intensas, porque a atividade intensa usa carboidrato, se usa carboidrato, usa reserva de carboidrato, que é o glicogênio. E aí, o carboidrato é bem importante depois do treino por conta disso, para repor o que foi utilizado, tá? Por isso é importante, ele compõe refeições pré-treino, antes das provas. Professora, Oi. como igual tá ali, que ele é utilizado como fonte energética, principalmente nas atividades de longa duração e tal, intensas, né? Então, aquela questão que muitos falam que, se você caminhar em jejum cedo, é bom. Isso realmente é bom, porque fala que não pode correr porque a gente não tem o que gastar, então não adianta. Mas a caminhada seria bom ou é mito, então? Na verdade, é assim.
Hoje, existem estratégias assim, para emagrecer, vamos fazer exercício em jejum. O jejum, gente, a fisiologia e a bioquímica do jejum, ela leva ao emagrecimento. Claro, se você ficar sem comer, você vai emagrecer, né? Agora, grande parte desse emagrecimento vem da perda proteica. Por quê? Se você está em jejum e não consumiu carboidrato, a sua glicemia está de normo a hipo, e aí quem vai manter sua glicemia adequada no exercício em jejum é a proteína. Então, você vai perder proteína por conta da gliconeogênese para formar glicose para suprir a glicemia. Então, existe também uma perda de peso em exercício em jejum porque se perde músculo, tá? Mas então, Agora, a longo prazo, não tem vantagem nenhuma, porque a proteína vai ficar fazendo o papel do carboidrato e não a parte estrutural dela. Então, a longo prazo. a longo prazo não faz nenhuma diferença. E assim, é, o exercício intenso, ele usa o carboidrato, né, como fonte de energia, mas ele também usa gordura, porque assim, o exercício intenso, gente, quando a gente usa carboidrato, é naquele momento que eu mal respiro, né? É aquele momento é um peso muito grande, é uma força muito grande que o músculo executou, e eu não tenho nem oxigênio para isso, porque eu até paro de respirar para executar aquilo. Então, nesse momento, é o carboidrato que está suprindo. Só que depois de um momento intenso desse, a gente solta o peso e respira, né? E aí, quem entra em cena? A gordura. Então, assim, eu vou caminhar um montão, porque daí emagrece. Na verdade, assim, você acaba utilizando mais gordura numa atividade leve e longa, mas ao mesmo tempo, caloricamente falando, a gente gasta menos numa caminhada leve e longa. A gente gasta mais calorias numa atividade intensa, né? Então, assim, a atividade quanto mais intensa, mais leva ao emagrecimento, no sentido principalmente de manter uma composição corporal adequada. Tanto que musculação, ela te emagrece, mas não te deixa com uma cara caquética, né? E nem com uma cara emagrecida, te deixa com o corpo definido, com músculos mais aparentes, né? Por quê? Porque é atividade intensa. A pessoa não necessariamente perdeu 10 quilos na balança, mas a hora que você vai fazer percentual de gordura dela, dá muito mais diferença, né? E não é porque também ela usou o lipídio, né? Ela usou o lipídio, mas ela acabou usando o carboidrato para queima do lipídio, né? Que quando a gente fala na bioquímica, o ciclo de Krebs, ele acontece de uma forma dependente de carboidrato. Então, até para isso é importante o consumo de carboidrato, para queimar a gordura. Não sei se eu te respondi, Vinícius. Respondeu sim. Tá. Que mais? Gabriel, alguma pergunta? Não, por enquanto ainda não. Tá. Aí aqui, ó, a recomendação do carboidrato, então, gente, é importante assim, se a atividade é intensa e ela dura mais de 1 hora, é importante já começar a repor carboidrato durante a atividade física. E eu sei que as pessoas não vão parar para comer alguma coisa. Aí, nesse momento, o suplemento é bem importante, porque ele é fácil, ele cabe no bolso, né? É rápido, não enche, né? O alimento tem que mastigar, tem que engolir, tem a casca que tem que parar para jogar fora, e tem o papel que tem que, né? Então, assim, o suplemento acaba sendo muito prático numa suplementação durante o exercício. Claro que quanto mais intenso, maior é a necessidade de carboidrato, tá? Então, ali está assim, ó, durante exercícios maiores de 1 hora,
suplementar, consumir de 30 a 60 gramas por hora de exercício de carboidrato. Podendo ser um suplemento, ou podendo ser um isotônico, que você pode acrescentar o carboidrato nele para chegar nessa quantidade. E aí o nutricionista ele vai auxiliar nessas manipulações, formulações, né? Que você vai levar para a academia para poder consumir. Mas lembrando que nunca deve substituir as refeições. Os suplementos, eles vão completar, vão facilitar os momentos, mas nunca devem substituir. O gel energético, por exemplo, cumpre esse papel de reposição de carboidratos de uma forma muito fácil. Mas a gente também tem que saber olhar o rótulo, porque a recomendação é de 60 gramas de carboidrato, em média, de 30 a 60 durante a atividade. E você tem que olhar para ver se não está excedendo essa quantidade, né, no suplemento de carboidrato, tá? Então, o carboidrato, ele é bem importante para a reposição de glicogênio, ele é importante para produção de ATP, ele é importante para fazer queima de utilização de lipídio como fonte de energia, e ele poupa proteína, porque se eu tenho carboidrato, a proteína não vai precisar virar glicose para suprir a necessidade, né? Então, ele é fundamental que ele esteja presente na dieta dessas pessoas. Porém, tem momentos e tem algumas modalidades esportivas que é preciso retirar o carboidrato por algum motivo, mas isso não acontece por um grande período de tempo, né? Isso acontece por dias, alguns dias antes das competições. Com relação ao lipídio, gente, o lipídio, ele é a gordura, e nem para praticar de exercício físico a dieta deve ser zero lipídio, porque o lipídio não tem função só de fazer a gente ganhar peso, mas tem função também de membrana celular, estrutural, ele também produz hormônios, ele também faz parte do colesterol, ele carrega, ele é uma forma ele produz o bom colesterol, como ele produz o ruim também, né? Ele faz também, ele é um isolante térmico, né? Tanto que as pessoas que têm um maior tecido adiposo sentem menos frio. Ele também é como se fosse um amortecedor, né? Vocês podem dizer melhor do que eu também, das articulações. Eu acho que essas são as principais. Aí, fora isso, existe, né, a reserva de lipídio, que é a gordura subcutânea, gordura visceral, né, que daí nos engorda, nos torna propícios a doenças crônicas. De qualquer forma, a recomendação de lipídio não deve vir só da gordura saturada, né, que é a gordura da carne, das frituras, e da margarina e da manteiga. A gente tem que lembrar que a gordura que vem dos alimentos vegetais são as mais saudáveis, né? E aquela gordura do peixe é uma gordura saturada, mas ela é rica em ômega 3, que é um anti-inflamatório. A pessoa que tem excesso de peso, ela tem uma inflamação. Tanto que se vocês pedirem, né, ouvirem um médico pedir o exame de PCR para um obeso ou para uma pessoa que tem excesso de peso, ele dá alterado. E às vezes a pessoa não tem nenhuma inflamação instalada no sentido de sentir dor, né? Mas existiu essa alteração. Muito provavelmente é pela inflamação causada pelo tecido adiposo. Por isso que muitas pessoas tomam ômega 3 por conta da obesidade, mas ele por si só não reduz peso. Tá? Ele reduz a inflamação. A redução de peso, ela tem que vir aliada a uma dieta com menos calorias, senão a pessoa não consegue perder peso.
Então, fora carboidrato, proteína e lipídio, também existe os micronutrientes, que são os nutrientes menores, que a gente consome em menor quantidade, que são as vitaminas e os minerais. E aí eles atuam também na produção de energia, na síntese de hemoglobina, na saúde óssea, no sistema imunológico, todos itens importantíssimos para o praticante de exercício físico. Ele precisa de uma boa oxigenação, ele precisa de estrutura óssea por conta da musculatura, ele precisa estar saudável, porque se ele viver doente, ele não pratica exercício físico, ele precisa de ter mais força e fazer hipertrofia, né? E para isso também é importante alguns micronutrientes. Então, não dá para a gente pensar só em carboidrato, proteína e lipídio, tá? A vitamina C, A e a E são as imprescindíveis, e dentre os minerais, o zinco, o cálcio e o ferro. Vinícius e Gabriel, vocês praticam exercício físico? Professora, eu praticava, mas eu dei uma parada faz um tempo. Eu faço caminhada, assim. De vez em quando eu corro, mas caminhada eu faço pelo menos 5 vezes na semana. E vocês costumam se alimentar antes dos treinos ou não? Ou costumavam, né, Gabriel? Sim, Meia hora antes, depende, quando dá tempo. Certo. E você, Gabriel? eu comia em cima da hora e bebia muita água. E Na verdade, eu comecei a fazer mais certo depois da aula, de fazer meia hora antes, mas geralmente era assim também, era na hora de ir. correndo, né? Na verdade, assim, ó, tudo depende. Vocês podem comer na hora, mas o na hora tem que ser suco. Tem que ser uma dieta líquida. Por quê? Para não atrapalhar a digestão. E porque é complicado você ir lá fazer uma atividade física com o estômago super cheio, né, arrotando, né, aquele gosto daquela comida que você comeu, e fora que se está digerindo, não vai repor o glicogênio, né, porque ainda está no processo de digestão. Então, por isso que antes do treino, a dieta, ela tem que ser rica em carboidrato, pobre em gordura e pobre em fibras, e moderada em proteína. E ela deve ter consistência leve ou líquida. Agora, por exemplo, se você fez um pré-treino de 1h30, pode ser um sanduíche, não tem problema. Mas se é um pré-treino de meia hora, é importante que ele seja líquido, certo? Por exemplo, um pão com requeijão. O pão até tudo bem, mas o requeijão, ele tem uma grande quantidade de proteína e de lipídio. Então, a digestão fica muito lenta. Um requeijão com granola, um iogurte com granola. O iogurte é rico em proteína. Se não for light, ele é rico em gordura. E a granola é rica em fibra. Quer dizer, uma digestão super lenta. Fica rotando o iogurte, fica lá com uma sensação de plenitude gástrica e não repõe glicogênio. Agora, uma fatia de pão, um suco de fruta, um pão com geleia, né? Da própria fruta mesmo. Uma vitamina que seja formulada, né? Com leite em pó, daí pode colocar mais água, uma diluição de leite em pó menor do que a recomendada, que geralmente são 2 colheres de sopa de leite para 200 ml de água. Dá para pôr 200 ml de água, 1 colher de sopa de leite e uma fruta, por exemplo, né? Então, a gente tem que fazer algumas adequações no pré-treino, porque ele tem que ajudar na reposição de glicogênio e para, na hora da atividade intensa, ter de onde tirar essa glicose. Por isso a gente come carboidrato perto das refeições. E o pós-treino a mesma coisa, para repor o que gastou, e porque depois que você organiza a glicemia, aí a proteína vai ter finalidade estrutural. Então, depois do exercício, também é importante o carboidrato, e aí, nesse caso, é indicado até o carboidrato simples, que é o mel, a geleia, né? Não, eu não falo a geleia pronta, tá, pessoal? Eu falo a geleia que a gente faz em casa mesmo, da própria fruta, ou pode até ser industrializada, mas que seja uma geleia de uma marca que você vê que tem os pedaços da fruta, porque aquela geleia
que é uma pastinha que tem o cheiro da fruta, mas não tem a fruta, né? Ela é muito processada, né? Então, é importante depois do exercício carboidrato simples e a proteína e vitamina e mineral também, porque aí você suou, você perdeu um monte de vitamina e mineral pelo suor. Aí é importante a vitamina C, é importante também um suco, né? É importante que se consuma uma gama, né, de fruta ou verdura, né? Um sanduíche, por exemplo, ele vem com o pão, você pode fazer o hambúrguer caseiro, que é a carne. Se aquela quantidade de proteína do hambúrguer tá pouco, você ainda pode cozinhar um ovo, e aí, dependendo da sua necessidade, e aí você coloca lá cenoura, tomate, alface, rúcula, então você está suplementando, não, você está suprindo a necessidade de carboidrato, de proteína, de vitamina e de mineral, por exemplo, tá? Ah, professor, não poderia ser um macarrão com carne moída? Pode. O macarrão é o carboidrato, a carne moída, a proteína. Só que não se esqueça do suco e de um prato de salada por conta das vitaminas e dos minerais. Professor, não poderia ser um purê de batata com bife? Pode ser. Ah, professor, acho que eu queria frango com purê de mandioquinha salsa. Beleza. Né? A gente não precisa só ficar na mesmice. Frango é a proteína, a mandioquinha salsa é o carboidrato. Não se esqueçam da salada, não se esqueçam de uma fruta, por exemplo, né? Para poder suprir essa necessidade aí. Fora isso, as refeições devem ser fracionadas, né? Várias no dia, né? Porque a gente repõe glicogênio durante o dia inteiro, tá? Não é só antes e nem só depois. Deixa eu encerrar porque tá faltando 1 minuto e meio, tá? Vou encerrar e a gente volta.